Pessoal, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa gravíssima que está acontecendo agora, nesse exato momento. E eu sou capaz de afirmar para vocês que nós, de algum tempo para cá, não vivemos mais em um país democrático. O pior é que as pessoas que destruíram a nossa democracia vivem nos acusando de sermos antidemocráticos. Olha só, eu vou começar mostrando para vocês esta matéria aqui do dia 18 de agosto. 18 de agosto. Hoje é dia 23, 5 dias atrás. Randolph aciona STF e pede prisão de empresários que defenderam golpe contra Lula. Isso aqui foi empresários, Luciano Hang, o dono do Coco Bambu e vários outros empresários que estavam num grupo de WhatsApp, grupo fechado, e ali eles trocavam mensagem naquele grupo e tinha alguém infiltrado ali, que passou para um jornalista do Metrópolis, o Guilherme Amado, passou essas mensagens, o print dessas mensagens para ele, e ele colocou no jornal. Ele publicou esses prints numa matéria jornalística. Lembrando, reforçando aqui, né, que era um grupo fechado. Eu imagino que todos vocês tenham grupos de WhatsApp, onde tem ali 100, 200 pessoas ali, e você vê gente falando tudo que é tipo de conversa naqueles grupos. Imagina você se aquilo ali for printado e for mandado para um jornal. Será que o pessoal do Randolph Rodrigues, será que ele pegaria os grupos onde ele participa e daria publicidade a todos os prints que ali saem, a todas as mensagens que saem nestes grupos? Eu tenho certeza que não, né? Mas o que foi feito neste grupo foi isso, né? Alguém infiltrou ali, foi infiltrado, fez print das mensagens e acabou divulgando, então, o Guilherme Amado acabou divulgando lá no jornal Metrópolis. E o Randolph, assim que o Guilherme Amado divulgou, porque hoje é assim, né? Aquela jogadinha combinada, né? A matéria sai na grande imprensa, principalmente nessa mídia de extrema esquerda, e o Randolph Rodrigues já está ali prontinho para ir lá no STF, e o STF, através do Alexandre de Moraes, já está prontinho para receber, né? Então, o que acontece? Aqui diz a matéria, o senador quer a prisão dos empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições. O que disseram ali as mensagens, o que diziam ali as mensagens dos empresários? Diziam, um ou dois deles ali disseram o seguinte, que preferiam viver numa ditadura do que ser comandado por um governo corrupto e ditatorial como é o pessoal da extrema esquerda. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui na Argentina, nós estamos vendo lá na Nicarágua o que está acontecendo com o amiguinho do Lula, né? A Colômbia, o Petros, amiguinho do Lula, lá o Boric, lá no Chile, todo mundo já arrependido de ter votado nessa gente. Lá na Nicarágua nem fala porque lá já é uma ditadura mesmo. Estão perseguindo agora religiosos. E aí, se eu falar que eu prefiro viver num regime como era o regime militar aqui, que eu vivi essa época, e eu sou capaz de dizer que eu prefiro aquele regime militar do que um governo do Lula, eu agora sou bandido, eu tenho que ser preso porque eu emiti essa opinião. Eu digo para vocês aqui, eu prefiro viver num governo militar como eu vivi até 1985, onde nós tínhamos liberdade de ir e vir para qualquer lado, você podia ir. Nós não tínhamos aqui uma ditadura que te proibia de sair do país, de empreender, de você fazer o que você quisesse. Não tínhamos. Eles chamam de ditadura, mas no regime militar nós tínhamos liberdade. Só que nós não tínhamos a canalice que o PT e sua trupe fazem quando estão no governo. Nós não tínhamos aquela roubalheira generalizada que nós vimos nos governos do PT. E por eu dizer que eu prefiro um governo desse tipo a um governo do PT, eu passo a ser um criminoso e tenho que ser preso? É isso que o Randolph Rodrigues está dizendo aqui. E aí a matéria dizia o seguinte, o senador Randolph Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 17, contra os empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado, caso o ex-presidente Lula vença as eleições, informou o Metrópolis. O parlamentar pediu à corte, olha bem,
pediu à Corte que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal sejam acionados para avaliarem se é necessário a quebra de sigilo, congelamento de contas e prisão preventiva em uma petição apresentada no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. O relator do inquérito é o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O juiz é insultado, chamado de skinhead do PCC, no grupo de empresários bolsonaristas que defendem o golpe de Estado. E aí, o Randolfo Rodrigues, ele corre então para o STF e faz esses pedidos aí. Vai vendo como que é o desenrolar dessa situação. Agora eu vou colocar para vocês aqui um áudio. Esse áudio aqui é do Randolfo Rodrigues falando com outras pessoas aqui, eu não sei se numa live, só sei que saiu esse áudio aí na mídia, né? E vocês dão uma olhadinha, prestem bastante atenção no que diz o Randolfo Rodrigues. É uma pergunta mais séria que é assim, me embasbaca muito, a gente contava com alguns mecanismos até então na República, como por exemplo, eu vou dar um exemplo, a lista tríplice do Procurador-Geral da República, que hoje hoje... A gente tem procurador, Muca, você sabe? Porque eu tô um pouco... A gente não tem, né? Supostamente não tem. No intervalo de tempo entre 2018 e 2022, na ausência do Procurador-Geral da República, um partido político chamado Rede de Sustentabilidade assumiu essa função. Vocês ouviram bem? O Randolfo Rodrigues dizendo que no caso do Procurador-Geral da República, um partido chamado Rede Sustentabilidade, que é o partido do Randolfo Rodrigues, assumiu a função de Procurador-Geral da República. Vamos ver o que mais tem a dizer o nosso Randolfo Rodrigues? Bom, é por isso que eu não perco tempo direcionando qualquer petição a Augusto Aras. Eu não perco tempo direcionando qualquer petição, qualquer notícia-crime a Augusto Aras. Porque é inócua. Por que faço a estratégia de fazer petição direta ao Supremo? Porque aí sim, o Supremo Tribunal Federal, aí pede a manifestação do Procurador-Geral da República e da Polícia Federal sobre as providências. Mas, sobretudo, pede a movimentação da Polícia Federal. Como é um inquérito, o presidente do inquérito pode se manifestar para as providências serem tomadas, independente da tomada de decisão e de qualquer tipo de encaminhamento da parte de Augusto Aras. Essa é a vantagem de ser um inquérito. Não se depende dele, né? Não se trata de uma ação. Nós não estamos movendo uma ação civil pública. Estamos peticionando no âmbito de um inquérito que está em curso e o presidente do inquérito se chama Alexandre de Moraes e o presidente do inquérito pode despachar, se quiser, as providências que nós lá encaminhamos, lá pedimos. Perfeito. Você vê aí que o Randolfo Rodrigues deixa bem claro que ele pula etapas, o devido processo legal ele ignora, né? Porque no devido processo legal, se nós estamos num Estado democrático de direito, como eles gostam de dizer o tempo todo, né? Adoram falar em democracia, ele deveria então obedecer o rito processual, ele deveria ir no Procurador-Geral da República, que é o Ministério Público Federal. Ali sim ele oferecia a denúncia, o procurador ia analisar se aquilo ali tinha algum embasamento legal, e aí sim ele ia encaminhar para o juiz competente para analisar aquilo lá, para julgar aquilo ali. Mas não, o que o Randolfo Rodrigues faz? Ele pula essa etapa, ele ignora o Procurador-Geral da República, que ele disse que foi substituído pelo partido que ele faz parte, o Rede, né? E aí ele vai diretamente ao Alexandre de Moraes, que é o cara que está comandando este inquérito do fim do mundo que está desde 2019 e até hoje não foi arquivado. Apesar do Ministério Público ter se manifestado várias vezes pelo arquivamento desse inquérito. E o Randolfo Rodrigues, então, ele vai direto no Alexandre de Moraes e ele confessa aqui que ele faz isso. Ele confessa abertamente aqui, não esconde de ninguém. E aí, o que aconteceu hoje? PF faz buscas contra empresários que falaram sobre golpe. Decisão foi de Alexandre de Moraes, do STF. Mensagens em grupo de WhatsApp foi entre pessoas que rejeitam Lula e preferem Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão contra 8 empresários por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Os alvos da operação são investigados por trocarem mensagens nas quais
falam que um golpe seria melhor do que um novo mandato do ex-presidiário Lula. Os empresários indicaram que preferem o presidente Jair Bolsonaro. Aí a lista aqui dos empresários que sofreram busca e apreensão nas suas casas. Afrânio Barreira Filho, de 65 anos, dono do Coco Bambu. Ivan Robel, dono da W3 Engenharia. José Isaac Pérez, 82 anos, fundador da rede de shoppings Multiplan. José Cury, dono do Barra World Shopping. Luciano Hang, 59 anos, fundador e dono da Avan. O Luiz André Tissotti, presidente do grupo Sierra. Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo, dono da Mormai. E Meyer Joseph Negri, fundador da Tecnisa. Vocês vejam que a ordem do Alexandre de Moraes obedeceu exatamente conforme o Randolph Rodrigues pediu. Ele pediu lá naquela matéria, na primeira matéria lá que fala que ele fez os pedidos ao Alexandre de Moraes, exatamente tudo o que ele pediu, que a Polícia Federal fizesse busca, que as contas fossem bloqueadas, o Alexandre de Moraes atendeu. Exatamente isso. E qual o crime que eles cometeram, que os empresários cometeram? Eles expressaram a sua opinião num grupo fechado de WhatsApp. Agora eu pergunto para você, você acha mesmo que o nosso Brasil ainda vive uma democracia? Vocês acham que um país como esse, onde você falar num grupo fechado de WhatsApp, você expor sua opinião, que nem eu, por exemplo, se eu falar que eu prefiro muito mais aquele regime militar que nós tivemos até 85, que um mandato de um ladrão como o Luiz Inácio Lula da Silva e sua quadrilha, eu serei um criminoso e devo ser preso? Vocês acham que isso é democracia? Vocês acham mesmo que nós vivemos uma democracia? Vamos ver aqui o que disse o Eduardo Bolsonaro a respeito disso que aconteceu hoje. Eduardo Bolsonaro ele foi no Twitter e disse: PF em casa devido a mensagens de zap? Ele pergunta. Qual o crime? É operação claramente para intimidar qualquer figura notória de se posicionar politicamente a favor de Bolsonaro ou contra a esquerda. Isto é um ataque à democracia em plena campanha eleitoral. Censura, não há outra palavra. Aí ele põe aqui a matéria do G1. Moraes determina buscas e endereços de empresários por supostas mensagens golpistas. Então fica claro e evidente, só não enxerga quem não quer. Essa turma está destruindo ou já destruiu a nossa democracia e ficam o tempo todo nos acusando de sermos antidemocráticos porque nós pegamos uma bandeira, como eu tenho o orgulho de pegar essa minha aqui e ir para Brasília no dia 7 de setembro, e lá democraticamente exercer o nosso direito de nos manifestarmos pacificamente, e eles ficam o tempo todo nos chamando de golpistas e de antidemocráticos. Eu vi o Luiz Fux falando que eles estão prontos para receber o 7 de setembro porque eles fizeram uma operação gigantesca, porque no ano passado nós queríamos destruir o STF com um caminhão. Esses caras são muito cara de pau, sabe? Muito cara de pau. Eles ficam inventando narrativas. Por que eles não colocam o nome das pessoas que queriam destruir o STF com um caminhão? Eles ficam colocando narrativas e transformando aquilo ali em verdades. É uma coisa ridícula o que eles estão fazendo. Eles destruíram a nossa democracia. Quando nós estamos num país onde você não pode, num grupo de WhatsApp, você não pode colocar a sua opinião dizendo que você prefere um governo de um regime militar como foi até 85 a um governo de um ladrão como o Lula, aonde que nós estamos? Vai chamar isso de um país democrático? Dia 7 de setembro vai ser gigante, queiram eles ou não. Queiram eles ou não. E nós vamos lá pacificamente, como nós fomos o ano passado. Você não via um papel jogado no chão. São pessoas que têm educação, que têm civilidade, que têm moral, que têm civismo, que têm patriotismo. São idosos, nós víamos ali pessoas, famílias, crianças, idosos. Tinha gente que levava até o cachorro. E aí essa turma vem chamar a gente de golpista, de antidemocrático. Aí pegam num grupo lá, um grupo fechado, onde um cara diz que prefere um governo ditador do que um petista no poder, e isso se transforma em crime.
se transforma em crime num grupo fechado. Ele não foi pra rua não falar, eu prefiro isso, prefiro aquilo. Quando um petista pega uma faixa lá e fala que quer uma ditadura do proletariado, aí pode. Quando eles vão para as ruas e eles destroem patrimônio público e privado, isso é democrático, é em defesa da democracia. Olha, isso indigna demais a gente, sabe? Indigna muito. Eu não sei o que dizer, sabe? Nós estamos num país que nós não temos mais democracia. E eles nos acusam de sermos antidemocráticos. Me fala qual esquerdista que o presidente Jair Bolsonaro mandou para a cadeia por ter falado alguma coisa, por ter chutado uma réplica da cabeça dele. Me diga, qual que o presidente Jair Bolsonaro mandou para a cadeia? Qual a pessoa que foi presa, qual a pessoa de esquerda que foi presa por alguém da direita, por ter falado alguma coisa, por ter chamado o presidente de genocida e tantos outros adjetivos que eles falam? E aí, nós é que somos golpistas. Nós vimos o Zé Dirceu uma vez, ele disse uma frase emblemática, né? Que eles iam tomar o poder, que era diferente de vencer as eleições. E essa turma tá agindo aí, tá agindo para tomar o poder mesmo. Imagina vocês se esse indivíduo, esse ditador desse presidiário voltasse para o poder, o que aconteceria? Mas nós não vamos permitir isso, porque no dia 2 de outubro, nós vamos reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Queira o sistema ou não. A não ser que eles extrapolem, né? Que eles tentem impugnar a candidatura do presidente, mas aí eles já vão estar, né, deixando liberado para que aí sim nós não aceitemos esse tipo de golpe, né? Porque aí seria o cúmulo do absurdo dos golpes. Né? Imagina você o cenário, o ex-presidiário candidato e o presidente Jair Bolsonaro com a candidatura impugnada. O que vocês acham que o povo ia fazer? Você acha que o povo ia aceitar uma coisa dessa? E aí quem não aceitar é antidemocrático. Né? Quem não aceitar o golpe, não ficar quietinho, é antidemocrático e é golpista. Então, meus amigos, a coisa está descambando para um rumo e nós não sabemos o que vai acontecer até dia 2 de outubro, até onde essa gente vai ser capaz de ir, né? Vamos aguardar para ver, mas isso daqui já deixou bem claro que democracia nós não temos mais, tá bom? Então, é isso. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça os seus comentários, fale aí o que você acha disso que está acontecendo. Se você acha que nós ainda estamos num país democrático ou não. Nós nos vemos então numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.